Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Tudo bem por aí? Por aqui tudo bem? Um friozinho gostoso. Aqui tá fazendo sensação térmica de 12 graus, 13 graus no normal. Então tá bem geladinho, mas tá gostoso. Então, gente, hoje eu vim conversar com você sobre um assunto meio reflexivo, assim, né? Pra gente refletir. Vocês já pararam para pensar ou já se perguntaram se o que vocês fazem da vida hoje ou o que vocês escolheram para fazer da sua vida em relação à profissão, né, trabalho, é aquilo que você de fato queria fazer? É aquilo que você esperou que fosse? Provavelmente a maioria das respostas vai ser não, não era isso, ou eu escolhi isso, mas no final não era bem o que eu esperava, ou não, eu fiz só porque era uma profissão que me dava dinheiro, e enfim. Vão ter várias respostas, mas infelizmente são poucas que falam que, nossa, realmente era isso que eu queria, eu estou fazendo de fato o que eu amo fazer, e enfim. A gente está vendo no nosso meio, na nossa realidade, muita coisa diferente, né? Que foge dos padrões naturais dos grandes ensinamentos das escolas, das faculdades, do que sempre nos foram ditos que a gente deveria ser, né? Hoje a gente está passando por uma geração onde todo mundo inventa algo para fazer, né? A gente vê jovens muito novos, assim, né? 15, 16 anos, 18 anos, enfim, ganhando muito dinheiro com N profissões diferentes, com N trabalhos diferentes e tal. E, e o que eu quero falar com vocês sobre isso é em relação a. E a gente, né, que de alguma forma escolheu uma profissão e hoje a gente não está feliz com ela, né? Ou ela não é aquilo de fato que você pensou que ela fosse, né? Eu digo por mim, não porque eu não goste da nutrição. Eu gosto muito da nutrição, eu acho que é uma área onde deveria ser ensinada nas escolas, né? Porque ela faz parte da vida, ela faz parte da construção do ser humano. Eu acho que várias matérias, várias disciplinas deveriam ser incluídas aí na grade escolar, como educação financeira, nutrição, enfim, várias coisas que tornam um ser humano uma pessoa mais completa, mais consciente de si. Só que a gente sabe que o nosso sistema educacional, e não só brasileiro, tá, gente? Não é uma crítica do Brasil, apesar do Brasil ser um país muito fraco na educação pública, mas eu falo de um geral, assim, na educação mundial, né? Nós fomos criados para trabalhar em grandes indústrias, para a gente ser o chão de fábrica do país, né? Literalmente. A gente não está criando pensadores. As nossas escolas, os nossos professores, os nossos grandes mestres, eles não nos ensinam a pensar, né? A raciocinar, a perguntar, a se questionar sobre as coisas. Eles nos ensinam algo para decorar, para você saber que é aquilo ali, entende? Então, e isso vem desde a infância, né? A criança tem que aprender uma cartilha de coisas e não está incluído o raciocinar, né? Não está incluindo o, o você pensar por si só, né? Eu tenho um caso de um menino conhecido da minha família, que o fato dele não ser como toda criança, dele ser com 2, 3 anos já ser uma criança super independente, ele criou problema com 2 anos, gente. 2 anos criou problema com a professora. A professora não simplesmente pegou a criança do avesso, sabe? Por quê? Porque ele não é obediente o suficiente para ela, né? Porque ele tinha coisas que ele não estava adaptado ou ele não queria fazer daquela forma, ele queria fazer de outra forma. E não, na escola você tem que seguir a regra, você tem que ser
todo mundo igual, você tem que agir igual, você tem que pensar igual, você tem que acompanhar os seus colegas. Só que, gente, se você perguntar, se você pedir para um peixe subir numa árvore, ele vai se sentir burro a vida toda, né? Porque ele não foi criado para isso, ele não é da natureza dele subir em árvores, né? Agora você pede para o macaco subir em árvores, ele vai ser o melhor deles, porque ele foi criado para isso. Então, eu acho que o nosso sistema educacional ele é muito fraco nesse sentido, né? Ele não faz a gente pensar, raciocinar, ele simplesmente faz a gente decorar uma série de coisas, a gente colocar essas decorebas todas na prova, você tira uma nota e deu. Daqui a 5, 6 anos, 10 anos, se você não é uma pessoa que é interessada no assunto e não pratica, você não vai mais aprender aquilo ali, você vai esquecer, porque o nosso cérebro, ele tem compartimentos que ele tem limite. Assim como você começa a aprender coisas novas, as coisas que não são importantes, você vai esquecendo, né? Então, coisas que há 10 anos você estudou ou você aprendeu e que até hoje não fez sentido para você, o seu cérebro vai descartar. E aí você só vai lembrar dele quando precisa, você vai ter que puxar pela memória para aquilo ali funcionar, ou estudar mais um pouco, né? Bem mais um pouco, para poder se atualizar e lembrar da história. Então, é complexo o assunto, né? E o que eu quero dizer é que nós estamos passando por uma fase de transformação em todos os sentidos. Não sei se vocês estão começando a perceber, a gente está mudando a nossa forma de ver a alimentação, a gente está mudando a nossa forma de ver a vida, sabe? A gente está olhando para um lado mais espiritual, sabe? Não religião, tá, gente? A gente não tá falando de religião. Eu acho que as religiões, todas elas são válidas, tá? Porque cada uma tem o seu jeito, cada um tem o seu grupo e ensina a forma de ver Deus ou qualquer outra entidade que você acha que você acredita em diferentes formas, né? A igreja tem, em suas totalidades, todas elas ensinam uma coisa, né? Uma coisa só, mas em diferentes nomes, em diferentes maneiras, enfim. A religião em si não é a questão aqui, mas a espiritualidade no total. Tá todo mundo, eu acho que depois da pandemia, as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais para dentro, né? E ver que não é só isso, que a gente tem mais coisa que a gente gosta de fazer mais coisas, que a gente é interessado em mais coisas, que a gente não precisa ser só uma coisa, né? A gente não precisa ser só advogado, a gente não precisa ser só nutricionista, a gente não precisa ser só médico, a gente não precisa ser só eletricista ou qualquer outra profissão que você escolher, né? A gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que você pode ser várias coisas, você pode unir várias coisas, né? A saúde e a espiritualidade, hoje, elas aos poucos, elas estão se juntando, né? Hoje, médicos, psicólogos, principalmente, eles estão conseguindo abranger mais o lado espiritual, entender que o ser humano, de uma certa forma, ele não é só doença, né, ou a ausência dela. O ser humano é uma forma integral de bem-estar. Então, se você não conseguir tratar o ser humano de forma física, mental, comportamental, você não está conseguindo fazer um bom trabalho, né? Então, os médicos, todos eles, a maioria deles, acredito, que pensem dessa forma, né? Mas eu acredito que não só os médicos tradicionais, os médicos mais, assim, que atendem um público na saúde pública, infelizmente, eles não têm essa capacidade de fazer isso, porque tu ser um médico de saúde pública te exige mais rapidez do que qualidade. Infelizmente é assim, né? Quem vai num posto, quem vai numa clínica barata, porque atende pelo SUS, como se diz, aqueles planos de saúde mais em conta, que a gente escolhe por aí, que atendem mais uma população geral, sabe que os médicos, as consultas são muito rápidas, porque eles têm em quantidade, eles não têm qualidade, né?
E isso, infelizmente, é a nossa realidade brasileira, né? É a nossa realidade. A gente não consegue se aprofundar no cliente, no paciente, não consegue se aprofundar na vida desse paciente para saber em qual âmbito ele está mais doente, né? Porque às vezes a pessoa vem com um problema de saúde crônico, estomacal, sistema digestivo ou outro sistema desse. E às vezes vem a origem desse problema, porque o problema está ali, a gente tem que tratar com medicação, ok? Mas de onde vem essa doença? O que surgiu para essa pessoa desenvolver esse problema digestivo, né? Ou o que essa alergia crônica nessa pessoa, por que essa alergia crônica está acontecendo na pessoa? E a gente sabe que tem alergias que são alergias emocionais, né? Quando a pessoa passa por um grande estresse, essa alergia emocional pode acontecer. Então, se a pessoa tem uma alergia e ela simplesmente vai no médico e diz: não, eu só tô com uma alergia, não sei de onde aconteceu e tal. E a pessoa o médico vai recetar uma medicação, a pessoa vai curar, ok. Mas a alergia não vai, não volta, aliás, ela volta, né? Não cura. Então a gente tem que investigar qual é o motivo dessa alergia, se passou por alguma coisa. Então você entende que tratar uma doença, tratar a saúde de uma pessoa, não é só a questão medicamentosa, não é só a questão de que a pessoa aconteceu alguma coisa com ela está passando por algum problema físico, mas sim num contexto total, né? Na nutrição a gente vê isso muito, porque nós da nutrição a gente vê muitas pessoas querendo emagrecer porque o físico delas não está agradando, né? O físico não tá, mas o que não tá, a parte pior não é o físico, é o mental, é o emocional. A pessoa não consegue entender que ela tem que mudar o mental e o emocional para que esse problema físico nela se restabeleça, né? Quantas pessoas a gente vê emagrecer sem dieta ou emagrecer sem esforço, né? E a gente diz, meu Deus, essa pessoa emagreceu tão rápido. Porque sim, a pessoa tratou essa outra profissão que seria muito, 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 muito bem-vinda na disciplina escolar é a psicologia, né? Porque é para a criança entender desde cedo o que é os parâmetros básicos da psicologia, né? Não precisa ser, obviamente, uma psicologia aprofundada, né? Porque isso não faz sentido, mas os parâmetros básicos para essa criança entender às vezes o que ela passa em casa, que às vezes é normal. Gente, é muito engraçado que a gente acaba se vendo nos memes do dia a dia. Quantas vezes você não viu um meme de algo que acontece com você ou aconteceu com você a vida toda e você achou que era só a sua família que fazia isso? E quando você vê, existe meme para todo lado com a mesma situação e você dizia, meu Deus, eu sou igual a todo mundo, né? Eu não sou o extraterrestre que eu achei que eu era dentro da minha casa. A minha família não é a única louca que grita, que faz isso, que faz escândalo, né? Não sou tão alienígena assim. Então, essas coisas, esse fato, acaba que a internet nos aproximou muito dessa questão. Porque a gente consegue perceber que a gente não é seres fora do contexto, e sim, a gente é totalmente dentro do contexto, e então, por consequência, todo mundo igual, né? Só que ao mesmo tempo que a gente percebe que a gente é todo mundo igual, nossos problemas também são iguais. Então você vê que uma parte da população, ou grande parte da população, também sofre pelos mesmos problemas. Sofre por pais que brigam o tempo inteiro, sofre por famílias totalmente disfuncionais, sofrem por não saberem informações, não terem informações o suficiente para essa família se recompor, se construir, se desconstruir, seja o que for, né? Toda essa estrutura de criação de um filho, né? A parte psicológica da criação de um filho, né? Então, tudo isso entra nessa questão de, quando você for adulto, você vai saber escolher aquilo que você quer realmente fazer da vida ou aquilo que você sempre ouviu que você
podia ser, você seja advogado, de advogado você tem status e você tem dinheiro, seja médico, você vai salvar vidas. Mas será que você tem a função? Ou será que você tem o dom de ser médico, de olhar para o paciente dessa forma, de uma forma, de um olhar, com aquele olhar de humano realmente, e não de só mais um? Né? É só mais um que está vindo aqui? É só mais um número que entrou aqui no meu consultório? Será que você, sendo advogado, você consegue pegar um caso e tratar aquele caso como se fosse um caso da sua família, com o mesmo gás, sem passar a perna em ninguém? Não estou dizendo que todo mundo passa a perna, gente, por favor, não me entendam mal. Mas eu estou dizendo que, será que você consegue ser o advogado correto, né, honesto, e que vai conseguir atender aquela família ou aquele caso como se fosse seu, como se fosse um caso seu, né? Então é isso que a gente está precisando hoje em dia, de pessoas que de fato queiram ser o que sempre queriam ser na sua essência. E não só porque traz dinheiro, e não só porque traz status, e não só porque alguém disse que ele era bom naquilo ali. Né? Você tem que investigar, você tem que experimentar as coisas da vida, experimentar, fazer várias coisas, né? Para em algum momento você conseguir identificar o que você gosta de fato de fazer, né? E aos pais, a gente sempre tenta dar um conselho que olhe para os seus filhos, olhem para eles, né? Desenvolvam, criem brinquedos que você consiga decifrar onde o seu filho é bom, né? Porque às vezes tem muita profissão, gente, tem muito dom que a criança desenvolve desde bebê, desde muito pequeno, né? Nos primeiros passos, às vezes começa a aprender e já se mostra interessado por alguma coisa. Então você, como pai, observe seu filho, observe o que ele gosta e tenta incentivar e colocar para dentro da vida dessa criança coisas que estimulem ele a gostar de certas coisas. Não deixe ele só no celular, né? A gente sabe, infelizmente, mas esse é um assunto para um outro vídeo que eu vou fazer, que é o tempo de tela que as crianças têm hoje em dia, né? Isso é um outro mal que a gente vai ter que aprender a viver com ele, e por muito tempo ainda, porque isso só está começando, vamos dizer assim, porque é uma tecnologia muito atual, muito nova, que é isso, né, gente? A gente vai começar a ver os efeitos desse mal da tecnologia no futuro, né? Crianças que não vão conseguir pensar sozinha, crianças frustradas porque a informação está muito rápida para ela. O desenho, ela liga o desenho e aquilo ali ela muda a hora que ela quer, porque quando ela está enjoada, ela muda aquele desenho, ou ela fica hipnotizada com o desenho, ela não responde a nenhum chamado dos pais, ou a nada que é feito quando ela está com essa televisão ligada. Então esse é um problema sério, seríssimo, que já tem muitos estudos sobre isso, né, comprovando que isso faz um mal gigantesco para a criança. Mas ainda assim é dado sem nenhuma cautela, sabe? E eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo o terrorismo de que essa criança nunca possa ver nenhum filme ou não possa ver nenhuma tela. Mas eu acho que tudo é medido, né? Tudo tem que ser porcionado, tipo... Você não pode simplesmente largar o seu filho na frente da tela e vai arrumar sua casa, ou vai trabalhar, ou, né, trabalhar na sua casa, no caso, e esquecer a criança ali. Ela vai ficar ali. Pode apostar que ela vai ficar tarde ali, ela só vai chorar se ela tiver com fome. Mas caso contrário, ela vai permanecer ali. E o que você acha que essa criança, no futuro, vai desenvolver se ela não consegue pensar com a cabecinha dela? Ela tá simplesmente... Porque a gente sabe, né, gente, que o ser humano, ele aprende, a maior proporção de aprendizado do ser humano é na prática, é fazendo, é olhando, tocando, sentindo, né? Tudo que a gente vê é que nem um vídeo do YouTube. Você pode ver um vídeo de YouTube aprendendo a fazer várias coisas. Mas se você não pegar aquele vídeo e não pôr em prática ele
pegar a sua mão e fazer, você não vai aprender. Você vai olhar, vai achar muito fácil, vai dizer, ok, eu sei fazer. E aí, quando você vai fazer na prática mesmo, você vai ver que não vai surgir problemas que você não vai saber resolver. Então, você vai ter que voltar para o YouTube, olhar de novo e ver. Então, quer dizer, a proporção do que a gente aprende olhando algo é muito pequena comparado ao que a gente faz na prática, certo? E isso serve para a criança também. E essa criança vai crescer. Essa criança vai crescer, vai ir para a escola, vai ter um celular e ela vai trazer os deveres para casa e ela vai, como eu já cansei de ver, tá? Porque enfim, cansei de ver essa cena. A criança traz os deveres de casa e ela pergunta pro Google se os pais não estão por perto, obviamente, né? Nos casos que eu presenciei, por exemplo, os pais não estavam por perto, ela estava fazendo o dever sozinha. Então, essa criança vai pro Google e pergunta pro Google todas as respostas dos deveres que ela deveria fazer. Então, o que ela aprendeu? O que de fato essa criança aprendeu? Nada. Ela vai decorar. Só que o decorar dela vai ser um pouco diferente do nosso decorado de 30 anos atrás, que a gente tinha que ler o material. E pelo menos o mínimo a gente ia saber fazer, porque a gente teve que decorar aquilo ali. Se era uma coisa muito grande, a gente tinha que ler muito para decorar, para botar na prova, para cair na prova, né? Essa criança não vai nem ter o tempo de assimilar essa informação. Ela vai decorar, vai escrever, vai decorar de novo para fazer a prova e acabou, ela não vai aprender mais. Então, o que a gente tá, quem são essas pessoas que a gente está criando para o futuro, né? E quais são os profissionais que vão sair a partir disso, né? Médicos, né? Médicos vão colocar no chat GPT como tratar um paciente. Então, gente, a gente tem que criar os nossos filhos, a nossa educação, ela tem que ser... Claro que eu não estou aqui para mudar o mundo e muito menos mudar a educação do mundo, né? Eu acho que isso vai muito mais além do que uma simples pessoa falando num podcast sobre isso. Mas eu acho que serve para os pais, serve para a gente mesmo que quer mudar de carreira, que você cresceu a vida toda achando que eu quero ser, enfim, quero ser enfermeira, eu quero ser, sei lá, qualquer coisa assim. E chega lá no tempo, você conseguiu, você estudou, você se formou, você foi para a atividade e na prática. Muitas vezes você vai aprender mais na prática do que na própria faculdade. Na faculdade você vai aprender o básico, sempre o básico. Porque como eu falei, você sempre vai aprender a decorar e nunca a pensar. Então você vai para a prática e aí você vai aprender a sua profissão. E aí muitas vezes aquilo é sim o que você ama. Você ou acha o amor da sua vida ali, profissionalmente falando, né? Ou descobre que aquilo ali não tinha nada a ver com você. Aí, o que acontece, gente, na maioria das vezes? Você trabalha, você se forma, você trabalha ali 10 anos, você já tá com uma idade avançada, não tão avançada assim, né? 30, 40 anos. E aí você pensa, poxa vida, eu vou trocar de profissão agora, eu tenho que começar tudo de novo. Muitas pessoas não querem mais, então continuam a fazer o que fazem, infelizes, né? Não fazendo com dedicação. Então, quem acaba pagando o pato de tudo isso é ou o paciente, ou o cliente que está ali sendo atendido por uma pessoa que não queria estar fazendo aquilo ali. Então, gente, vocês entendem, percebem que existe uma corrente que liga todo mundo, porque todo mundo, de uma certa forma, todo mundo não, né? Não vamos generalizar, porque tem pessoas que amam suas profissões e fazem elas com êxito, assim, né? E com muito amor, e a gente percebe isso. Mas tem muitas pessoas que não gostam de fazer o que fazem. Muitas pessoas. E você sente quando você chega no local, você sente, infelizmente, a gente vê isso em todas as áreas, todas as áreas. Então, a gente percebe que ninguém é bem atendido de fato, né? Nem quem precisa de atenção médica, nem quem precisa de um produto ou de, enfim, várias áreas, né, disponíveis aí pra gente, que tratam como serviço, vendas, enfim. Porque as pessoas não, no fundo, elas não querem fazer aquilo ali, elas querem fazer outras coisas, só que elas não querem ir atrás também do que, o que move elas, o que lá no fundo ela gostaria de fazer. E a gente tem que se arriscar, né, gente? A gente tem que se arriscar a movimentar essas energias para que essas energias
caminhem para o lado certo. E quando a gente encontra, eu acredito que em algum momento, não sei se vocês já passaram por isso, em algum momento, quando você descobre aquilo que você gosta de fazer, ou aquilo que de alguma forma enche o seu peito de felicidade, parece que o universo conspira para que você continue naquilo ali. Porque, sabe quando a gente descobre o que gosta de fazer? Quando a gente desenvolve curiosidade sobre aquilo. Quando você encontra algo que você tem curiosidade para saber como é, como funciona, como que se dá, e aí você se interessa por toda a parte do assunto, desde o início até o produto final ou até o atendimento final, você achou alguma coisa que você gosta. Se não é de fato aquilo ali, é alguma coisa perto daquilo ali, mas é a curiosidade que vai levar você a achar aquilo que te faz pulsar, que faz você viver de verdade, né? Porque todo mundo de fato não quer trabalhar 8 horas por dia e ter aquela vida rotineira, sabe? Vai pro trabalho, volta pro trabalho, esperando a sexta-feira chegar. Gente, eu sei que é a realidade, eu passo por isso, né? Não na nutrição, obviamente, porque eu amo realmente a nutrição, mas eu não só trabalho na nutrição, eu tenho outros projetos. Então eu sei que tem coisas que às vezes você levanta de manhã e pensa, poxa vida, será que eu preciso disso aqui mesmo? Então, o que eu queria trazer nesse vídeo, nesse podcast, é que você reflita sobre a sua vida profissional, se você realmente está fazendo aquilo que gosta de fazer. E se não tá, pensa, é bom a gente refletir sobre o que gosta e refletir sobre de verdade o que nos faria bem, né? E não importa a idade que você tem, se você tem 30, 40, 50, 60 anos, não importa. Hoje em dia, a tecnologia nos traz problemas, sim, muitos, mas ela também nos traz muitas soluções, né? A gente tem curso aí com muita facilidade, a gente tem cursos hoje muito baratos de todas as áreas que você quer estudar. Então, se você tem interesse em uma coisa delas, alguma coisa, enfim, de qualquer delas, vai atrás. Nem que seja para não trabalhar sobre isso, mas para você se inteirar e fazer o que gosta, né? Porque a vida já é chata o suficiente quando a gente não faz o que gosta, né? Então, e viver um dia atrás do outro não é viver, né? A gente não tá vivendo, a gente acaba sobrevivendo. Então, quando a gente traz o que gosta, ou o que nos faz pulsar, ou aquilo que de alguma forma nos reage para a vida, isso sim é viver, sabe? Isso é trazer de volta aquele sentimento de, nossa, eu tô descobrindo algo novo em mim, né? Então, não se detenha a dinheiro, porque o dinheiro é só simplesmente uma consequência daquilo que você faz bem. Então, tenha em mente que as coisas são difíceis? São difíceis. Mas é mais difícil, talvez, viver uma vida de um dia só, né? Do que viver uma vida com vários dias diferentes, fazendo aquilo que você gosta, que você ama, né, gente? Então vamos refletir sobre isso, sobre os nossos filhos, sobre a potencialidade dos nossos filhos. Se você acha que a escola, que a sua escola, ou que a escola que você escolheu colocar seu filho não está sendo proativa demais, seja proativa você com seu filho. Desenvolva a inteligência do seu filho de outras maneiras, criando brincadeiras diferentes, criando desafios diferentes, para que ele se mostre interessado ou encontre aquilo que ele é interessado na vida, né? Para que ele seja um adulto feliz, um adulto renovado. Um adulto feliz naquilo que trabalha é um adulto que vai produzir muito, né? E a gente vai construindo aos poucos um mundo melhor com pessoas assim, né? Gente fazendo o que gosta, fazendo o que ama realmente. Então, gente, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, se vocês quiserem, deixem comentários aqui embaixo, tanto no YouTube como lá no Instagram. Dê um like nesse vídeo. E um beijo, gente. Até mais, até o próximo.